Olá, Família Atitude, mais um episódio aqui do Família Cast. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, acompanhado dela, minha digníssima esposa Monique. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida. Vamos lá, Rainha, Patrick, Eric, Kaique. Sentiu a respirada que ela deu? São Pra falar é muita gente. E agora ainda tem a nossa netinha Maria Lina. Maria Lina, de 2 aninhos. Que é uma bênção. Tá mexendo com o coração do vovô. Rapaz, tudo que ela pede eu faço, não entendi por quê. Pro filho eu dizia não, pra netinha eu digo sim. Ainda mais mulher, ainda mais menina. Ainda mais menina, né? Pois é, só pai de menino, vira pai de menina de repente. Ou pai não, Amor. avô, né? Pai, porque eu nunca fui pai de menina, que meu sonho era esse, né? Não fui, Deus não me deu, mas deu uma netinha linda, maravilhosa, e vão vir outras. E tem os outros ainda que vão casar, né? Bom, queria te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal do Atitude TV, que você inscreva-se. Clica no sininho de todas, porque toda vez que chegar um novo episódio, você vai ser informado. Sendo informado, você vai estar informado daquilo que a gente tem feito de mais relevante, que são os nossos conteúdos aqui, que tem abençoado vidas, alcançado vidas, com os nossos convidados aqui, que tem trazido assuntos maravilhosos. Mas também, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, siga-nos, @Ministério da Família IBA. Lá tem todos os conteúdos e programações do Ministério da Família. Nós temos diversos cursos do Ministério da Família, diversas atividades, eventos, conferências, congressos e também nosso Instagram aqui do Família Cast, que é o Atitude Família Cast, @Atitude Família Cast. A gente está sempre comentando alguma coisa, falando sobre relacionamento, sobre família, nesse Instagram, que é específico aqui do podcast do Ministério da Família. Bom, hoje nós estamos com um casal de convidados aqui. Eles são missionários. Nós tivemos aqui a Conferência das Missões. E nada mais justo do que trazer missionários que estão aí pelo mundo afora, cumprindo o chamado, seguindo o ID de Jesus. E aqui, dentro das 4 paredes, no ar-condicionado, vendo o pastor Josué pregar, é muito bom, é muito legal falar de Jesus. O Fabrício fica no ar-condicionado fazendo os cortes, né, Fabrício? Fica com esse fonezinho e tudo mais. Só que esse casal, eles têm enfrentado algumas coisas aí afora, uma realidade que nós não conhecemos aqui nos bastidores. E eles vão falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar que ele se apresente aqui. É Davi Rizavinski. Isso aí. Falei certo? Perfeito. Chique. Chique, polonês. Deixa eu sei que é descendente de polonês, que eu perguntei antes. E a Rebeca. Bom, apresente-se aí para nós e fique à vontade, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar aqui. Meu nome é Davi Rizavinski, casado com a Rebeca. E a gente é casados vai completar 5 anos agora em janeiro. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida que a gente não imaginava. E a gente é muito grato assim por tudo que a gente tem vivido. E é um prazer estar aqui, a gente vai abrir o coração, deixar essa conversa o mais leve possível e mais assim, transparente, né? Porque eu acho que tudo que a gente tem vivido, a gente quer também falar, né, com sinceridade, né, e realmente com honestidade aquilo que a gente tem vivido. Obrigado, glória a Deus. E aí, Rebeca? Obrigada pelo convite. Eu sou a Rebeca, né, a esposa do Davi. Meu nome é Rebeca Aragão. O nome não é tão chique assim. É da terrinha. Chique. A gente missionários, né? A gente trabalhava antes em empresas, largamos tudo para obedecer e seguir, né, o que Jesus estava falando com a gente. E a gente está muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar e comentar um pouquinho do que ele fez na nossa vida, né, nesses últimos anos. Uau, vocês, um casal novo, né? Posso perguntar a idade? Claro! Quantos anos, Davi? 33. E você, Rebeca? 32. Parece menos, Menos, né? carinha. Rebeca tem cara mesmo de uns 18, 20 aninhos. Que bom, glória a Deus. Davi também tem cara de 20. Obrigado, né? Tem? Tá sobrando, né? Se tirar a barba então, cara, vai ficar Não, mais se novo tirar a barba, ainda. eu fico novo. Mas sério, vocês têm a idade do meu filho mais velho. Meu filho tem 32, a tua idade, minha nora a tua idade 33, são os pais da netinha, né, de 2 anos. Tem a idade de ser nossos filhos. Né? Bom, como é que vocês são convertidos desde quando? Se é de berço? Como é que vocês se conheceram? Se foi na igreja e tal? Conta essa história pra gente antes de começar a falar do trabalho. A minha família é cristã, né? Então sempre ia na igreja desde novinha. Meus pais levavam eu e meu irmão nos domingos na igreja. Mas eu realmente tive um encontro com Jesus, assim, pessoal, quando eu tinha 9 aninhos. Não. Eu fui num acampamento de férias
E lá eu tive uma experiência que eu lembro de sair correndo no final do culto, abraçar o pastor que estava pregando no acampamento, com 9 anos. E eu saí correndo no final, ele era meio cheinho assim, aí eu abracei ele assim, ele tinha uma barriguinha. Eu não conseguia abraçar toda, né? Eu lembro de ficar assim e ver a camisa dele molhada. E eu chorando muito, entendendo que eu tinha sido perdoada por Deus com 9 anos. Que legal. legal. Como que explica isso, né? Então, assim, um trabalho do Espírito Santo mesmo no meu coração e desde aquele dia eu lembro que eu tinha prazer de ir para a igreja, prazer de ir nesses acampamentos, né, da igreja. Eu pedia para minha mãe, eu lembro que eu estudava, tirava nota boa porque eu ia poder ir para os acampamentos. Então, assim, foi muito natural viver, né, essa vida de igreja, querer, enfim, ter uma vida com Deus, assim. Que legal. Legal. E você, Davi? Como é que Eu também nasci, cresci, fui criado na igreja, meus pais, então, desde pequeno, assim, nesse meio cristão, com princípios cristãos, e assim, Deus foi sempre falando, assim, de uma forma ou outra, né, comigo, né, a gente se conheceu aqui na igreja também, na época lá do Rio Mar ainda, né, Antiga muito IBC, tempo né? atrás, antiga IBC. Faz tempo. Mas acho que ao longo do tempo Deus foi me ensinando muito assim a caminhada sozinho como cristão, né? Porque como pais cristãos a gente se cresce, você está na igreja, adora a Deus, mas às vezes é muito assim, porque meu pai quer que eu faça, porque minha mãe quer que eu faça, né? Estava Então, sendo acho algo cultural, exato. né? E eu acho que isso eu fui aprendendo, caminhando sozinho, tendo minhas próprias experiências assim também. Assim, não, eu amo a Deus, né? Eu não amo Deus dos meus pais, eu amo meu Meu Deus, né? Que legal. Então acho que isso foi transformador assim na minha caminhada com Deus e a gente se conheceu aqui na IBC e Na época IBC, agora época IBA. IBC, agora IBA. E vemos toda essa transição para cá, para esse novo tempo e tal. E já tem uns 11 anos que a gente se conheceu e começou a conversar, né? Vocês já faziam parte da juventude, então, da igreja? Vocês já Isso. se conheceram fazendo parte da juventude? Dentro A do Biuan gente- mesmo? Acho que já era Biuan, né? Já era Biuan? Tinha... Tava começando ainda. tava no Mas era quem? O comecinho. pastor? Era o Heinerson ainda? Já era o pastor Tiago. Era o nessa Tiago. época. Thiago Thiago Santiago. Santiago, né? Com o Thiago, Tá lá em isso. Niterói. E aí a gente tinha célula, né? Então a gente tinha amigos em comum e a gente se conheceu por causa dos nossos amigos, assim, né? Foram... Uma Jesuicidência. Mas Jesus se desse Uma mais Jesuicidência amizade, manipulada. Eles foram mexendo as pecinhas. Ele se completa, aquela coisa Foi de engraçado amigo, porque né? a gente não se conhecia. A igreja já era grande naquela época, não se compara hoje, né? Mas tinha muita juventude, né? Sempre teve bastante gente. Bastante. Então tinha A nossa alguns igreja, grupos graças a e Deus, tal. sempre teve muita juventude. Graças a Deus. E aí, na época, a gente não se conhecia, mas tinha amigos em comum, né? E aí acabou acontecendo, a gente foi conversando e, graças a Deus, estamos casados e bem casados. 5 anos, né, de casado. 5 anos. Quase 5 anos. Vamos completar agora em janeiro 5 anos. Cara, que legal, né? E vocês trabalhavam com o que antes do Qual a chamado? tua formação profissional? A minha formação eu fiz bastante coisa já. Eu comecei, primeiro sou formado na Marinha Mercante, né? Como piloto da Marinha Mercante, então eu trabalhava embarcado durante Piloto 5 anos. de quê? De navio? De navio De e tal, navio né? mesmo? Pô, que Era legal. oficial de náutica, né, que chamam. Oficial de náutica, hein? Isso aí não é uma profissão pra qualquer um, não, tá? Tem que ser inteligente, tá, garoto? Isso aí é Vou profissão deixar de pra você, porque me inteligente. ensinaram a ser humilde e tal. Como é que é aquele outro prático? Prática Tem é que- outro nível, outro mas nível, era- mas o cara normalmente que sai dessa profissão aí vai pro prático. Os caras vai. têm estudo vão pro prático, porque não é fácil, Tem não. bastante gente tenta, né? Porque É. prática é uma excelente muito profissão difícil. hoje, né? Muito difícil. Mas era uma profissão assim que eu acabei entrando, né? Por influência até do meu tio e tal, que ele trabalhava, mas na época meu coração... Eu sempre fui um cara muito família, muito de casa. Nunca fui um cara de muito ficar na rua, de gostar de ficar longe de casa. Sempre fui muito mais... ficar na minha, né? E essa profissão exigia muito de ficar, por exemplo, 28 dias, às vezes um pouco mais Longe da embarcado, família, né? dentro do barco, né? E aí, acho que, assim, eu sempre tive um projeto no meu coração, pagava muito bem, então eu falei, cara, vou fazer um projeto de ficar 5 anos, e foi o que acabou acontecendo, graças a Deus. Porque eu vejo muitas pessoas que ficaram amigos e, assim, cara, não consigo sair porque eu recebo bem, não consigo receber isso lá fora, Fica entendeu? pelo valor, né? Difícil transição. Pelo financeiro. Que pesa, né? Também a gente não pode recriminar porque pesa. Exato. Pesa. Mas é assim, graças a Deus, porque eu tinha isso no meu coração, né? Esse projeto, assim, cara, eu quero ter família é minha prioridade, eu quero construir um lar, eu quero casar. E eu sabia que se ficasse lá, não ia ser impossível casar, tem muitos casamentos felizes lá, eu acredito nisso, mas é uma área muito difícil, assim, né? Difícil comunicação, difícil, muitos empecilhos, né? Então, acho que
acabei transicionando e quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar na área financeira. E aí, a minha última empresa foi uma agência de turismo online que eu trabalhava na área financeira, né, antes de sair no final de 2023. E você, Rebeca? Eu fiz publicidade, né? Trabalhava em agências, já trabalhei em startup também, na área mais de design, assim, amava o meu curso. Nunca imaginei, né? Uma coisa curiosa, assim, que a gente sempre comenta, as pessoas não acreditam às vezes, que a gente nunca pensou em fazer missões. Exato. A gente nunca teve esse desejo, assim, foi realmente um convite do Senhor. Pessoas improváveis, que a gente nunca pensou em fazer isso. A gente tinha, né, carreira, a gente tinha um projeto de vida. E Deus falou, mas eu tenho outro projeto, né? Então, para a gente foi muito desafiador confiar, né, que os planos de Deus são melhores e realmente são melhores. Então, eu estava nessa área de comunicação, amava, ainda amo. E, assim, foi muito especial para a gente poder ver Deus mudando assim, o curso da nossa história e ver tudo que Ele fez, né? Valeu muito a pena. Uau! Bom, o nosso tema aqui diz assim, o preço da mensagem, como viver e pregar o evangelho nos lugares esquecidos. Sim. Em cima disso aí, a base da família e o preço do chamado, o início de tudo para vocês. Agora, para os dois responderem, tá? Sobre o preço da mensagem. Fala muito sobre a jornada de vocês. Como é que a base familiar e a fé que receberam em casa foram o primeiro alicerce para aceitar o alto custo de viver em missões? Assim, como eu falei antes, né? Minha família sempre foi na igreja e sempre via meus pais servindo com muito amor, né? Então, isso me inspirava muito, assim, desde nova. E eu via em casa também que eles não eram pessoas diferentes na igreja e outras pessoas em casa. Eram o mesmo coração, o mesmo Eles amor. viviam o que pregavam. Exatamente. E vivem até hoje porque a gente conhece. Exatamente. Conhece Júnior. E Debinha. E Debinha. Maravilhosos. Beijo, mãe e pai. Então, assim, sempre me inspiraram muito, assim, né? Ver esse amor por Deus mesmo e pelas pessoas. Então, foi muito, assim, fácil querer viver isso também, futuramente com uma família. Então, essa base, né? Ter uma referência em casa fez toda a diferença. Uau. Eu conto muito isso pro meu pai, que foi tão fácil receber o amor de Deus, porque ele é um pai tão bom para mim. Tão amável, né? Tão parceiro. Então, foi muito fácil, né? Entender esse amor de Deus por mim também, porque em casa eu tinha referências muito boas. Não eram perfeitas, não são perfeitas, mas que sempre deram o seu melhor, né? Amém. E você, Davi? Eu acho que quando surgiu a ideia e no nosso coração, assim, como o Beco falou, né? A gente nunca pensou em ser missionário. Assim, nunca passou pela minha cabeça, até realmente Deus falar comigo especificamente. Então, eu acho que foi muito chocante até quando eu passei para os meus pais, né? Eu acho que meus pais, parecido com os meus sogros, né? Eles também são cristãos há muito tempo, criados ali, amam a Deus. Mas acho que quando a gente fala assim, não, vou ser missionário, vou passar um tempo na África e como assim? O que está acontecendo, sabe? Você está tudo bem, por que você está largando, né? O que aconteceu? Tem alguma coisa? E o começo foi meio chocante, mas eu acho que a forma como eles lidaram depois, né, conversando e apoiando, cara, realmente, se Deus está falando com você, vai, sabe? Porque acho que não foi uma coisa que a gente falou de um dia para a noite, que surgiu e a gente foi, sabe? Poderia ter sido assim, acho que Deus pode fazer de qualquer jeito. Sim. Com certeza. Mas a gente foi conversando, isso está no nosso coração, isso vai acontecer. E Preparando eles. e a gente mesmo não tinha muita referência, sabe? De como ir, como vai. E eu acho que a forma como eles falaram, olha, eu lembro do meu pai, assim, meu pai, ele não foi criado em lar cristão, mas ele se converteu ao longo da caminhada. E eu lembro de um dia ele virando para mim e falou assim, cara, se Deus falou isso para você, ele vai honrar. Sabe? Então, assim, quando eu ouvi isso do meu pai, eu falei, Deus, tu tá fazendo algo. Eu sabia, assim, eu nunca tinha ouvido meu pai falar dessa forma como ele falou, sabe? Então, eu acho que foi muito importante, assim. Eu acho que nem sempre a gente tem um apoio familiar, a gente conheceu missionários lá. Verdade. E amigos que não têm essa boa relação com a família, mas eu acho que pra gente faz toda a diferença, porque a gente tinha um apoio, um suporte, né? E a gente tinha
às vezes em situação difícil, você tem a quem ligar, você tem, cara, tô precisando de ajuda, tô precisando disso, alguma coisa assim. Você Ora tem pela gente. né? Você tem um suporte presente a todo tempo. Uma rede de apoio importante. A rede de apoio é muito importante. importante. Muito importante. Agora, uma curiosidade. Quando vocês escutaram a voz de Deus, assim, falando, ó, vai... Como é que foi esse processo aí? Vocês começaram a orar, ou Deus tocou no coração, tocou em quem primeiro, e vamos caminhar por aí? Na época, éramos namorados, né? Deus foi falando, acho que foi um processo gradual. Eu lembro que, na época, a igreja estava numa campanha sobre avivamento, liberando o fluir do avivamento, alguma coisa assim. E Deus estava falando muito comigo, de forma pessoal, sobre avivamento. E eu comecei a pesquisar histórias sobre avivalistas. E, geralmente, são homens comuns, como a gente, que começam a orar e ter encontros especiais com Deus e querem fazer algo a respeito desses encontros, né? E eu comecei estudando, né, a história e, enfim, tendo os meus devocionais, momentos com Deus, eu comecei a ter experiências mais especiais com Deus. E eu lembro muito forte um dia que eu estava no quarto dos meus pais, estava lendo a Bíblia, um dia comum, não fiz nada diferente, fiz uma oração que a gente faz todo dia, né, assim, falei, Deus, me mostra o seu coração. Super comum, né? Só que eu não sabia que naquele dia algo ia acontecer. Eu estava no quarto dos meus pais e eu lembro de ver várias fotos de crianças, como se elas fossem de países diferentes. E quando eu dei por mim, eu estava chorando de joelhos no quarto dos meus pais. E, sabe, uma coisa assim, que você não sabe quando vai acontecer, enfim. E eu comecei, Deus, o que é isso? Né? E comecei a orar. E, a partir desse dia, Deus foi começando a realmente revelar coisas assim para mim, mostrar coisas para mim, né? E aí eu vi uma pregação e quando falavam sobre missões, aquilo ardia no meu coração, né? E eu comecei acho que eu era meio direcionada por Deus mesmo a pesquisar mais, escutar mais, né? E ouvi a pregação de um missionário que era da Jocum na época, eu não sabia nem o que era Jocum, gente, em inglês, que é YWAM, que eles chamam. E era um homem que vinha pregar que era desse movimento missionário. Eu não sabia. Explica para quem está assistindo o que é Jocum, porque muita gente, né, não sabe. Claro. Jocum é um ministério, né, um movimento missionário chamado Jovens com uma Missão, que eles treinam jovens para enviar para as nações. Então, esse movimento tem várias escolas de treinamento para missionários. Então, essa ETED, que a gente chama, que é uma escola de treinamento discipulado, é uma porta de entrada para missões, nessa agência missionária. Mas lá dentro você pode fazer muito mais coisas, né? Sim. E você conhece uma rede de missionários, né? Você se conecta com famílias, então é muito especial. Sim. Então, assim, Deus foi realmente direcionando, primeiro, o meu coração, assim, a gente namorava na época, e eu falava com o Davi sempre, com os meus pais também. Eu acho que Deus está falando comigo sobre missões. E meus pais ficavam, filha, amém, vamos orar. Né? Inclusive eu falava para ela, a gente namorava, eu falava assim, não, eu já trabalho embarcado, fico 6 meses por ano fora de casa. Como assim tu vai passar 6 meses fora viajando? Eu falei, não, isso não é de Deus, não. Como é que a gente vai namorar assim? Não vai dar certo. E eu falava com os meus pais, e eles assim, amém, glória a Deus, mas nunca imaginavam, né? Nem eu também não sabia o que Deus estava fazendo. Mas foi muito gradual, assim. E aí foi um momento muito específico, né, que Deus falou com a gente para ir. E eu lembro de vir aqui na igreja conversar com um dos pastores de missões, na época era o pastor Miguel. Pastor Miguel, abençoadíssimo. Maravilhoso. De Deus, saudade. Cara. Maravilhoso. Ele era... Gente, parecia um ursinho, assim. Ursinho, né? Abraçava todo mundo e todo mundo que ele fala, meu irmão. Que carinho dele. Um carinho, né, de Deus. Paizão, assim. Eu lembro de vir conversar com ele e de ser... Eu lembro que eu saí daquela conversa assim, meu Deus, alguém entendeu essa linguagem que eu estou tentando falar, mas parece que as pessoas não conseguem entender, né? E ele falou assim para mim, eu lembro que quando eu contei, eu falei, pastor, eu acho, que eu não sei, né? Eu acho que Deus está falando comigo sobre missões. Eu comecei a compartilhar com ele o que estava acontecendo. E ele começou a chorar, né? Ele era muito emotivo. Manteiga, né? Coração manteiga. E ele chorando, ele falando, filha, é muito raro a gente ver um jovem querer largar tudo para fazer missões. Deus está nisso. E, né, então, assim, foi muito... Deus foi direcionando mesmo o nosso coração para esse caminho.
E a gente via muitas confirmações, né, amor? Assim, Deus falando com a gente e falando também com a nossa família, né? Nossos pais apoiando. E meus pais, eu lembro que a primeira vez, né, ele foi um choque. Mas eles falaram, filha, a gente está com você. Falaram com meus pais, nossos pais também, de formas muito especiais, né? Sim, Só Deus podia fazer. Então, ele estava ali cuidando e preparando tudo. Nessa época vocês namoravam ainda, certo? Namoravam. Estão casados há 5 anos. E aí, como é que foi? Você namorado, tu falou que trabalhava embarcado, quando ela começou com essa viagem de missão, tu falou, ei, Não, eu lembro que quando a Beca comentou comigo, né, eu falei, não é possível, não pode ser de Deus, eu acho que não é assim, a gente tá namorando e como é que a gente vai ficar? bateu logo a dúvida, né? Eu falei assim, cara, beleza, Deus tá falando com você, mas ora de novo, sabe? Será que é mesmo? Porque Ora de novo. ela tinha esse sonho quando era solteira, né? E a gente ainda tava namorando só, não tava preso um ao outro, né? Não tava casado. De repente vocês, pô, entraram numa de estar noivo já e planejar casamento a e gente- tudo mais. E ela vem com esse assunto? Ela veio assim, a gente começou a namorar em 2014 e em 2016 eu lembro da gente estar conversando sobre isso, né? Então, assim, foi um baque, assim, pra mim, mas eu falei assim, amém, se a gente tinha o costume de falar, Deus tá falando, Ele tá falando, então vamos seguir. Você foi antes dele? Fui E aí antes. ela foi antes de mim, então, aí ela foi em 2017, ela falou, bora, falou, vai comigo, mesmo namorando, a gente ia ficar separado lá, mas a gente ia estar na mesma E tu em base Marinha missionária. ainda, trabalhando lá. Nessa época eu estava transicionando já para sair, Pra sair. porque estava dando meus 5 anos que eu tinha na cabeça. Mas eu falei para ela, falei assim, olha, Deus não falou comigo para fazer missões. Então a gente está namorando, eu super faria por você, mas eu sinto que Deus tem que falar comigo também, porque eu sou muito feliz se eu estiver feliz, mas eu acho que eu não vou me sentir completo em Jesus se eu estiver só seja, fazendo algo que Ele não falou comigo Você ainda. apoiou ela no sonho que ela estava tendo, naquilo que Deus estava falando com ela, mas falou, não é o meu momento. Exato. Não é Naquele comigo momento eu ainda. falei assim, você vai, eu vou estar aqui te esperando quando você voltar, porque assim, muita coisa pode acontecer. Ela ia passar 6 meses fora, né? Fazer esse curso de entrada que chama de ETED, né, na Jocum. E ela ia voltar depois de 6 meses, podia estar com outra cabeça, com outra vida. Ó, eu tô me mudando para tal lugar, não sei, né? Muita coisa podia acontecer, a gente não tinha controle mais sobre a situação, né? Entendi. E aí eu falei, você vai, quando você voltar a gente conversa e eu vou estar aqui te esperando. E ela também, não, eu também tô com você Porque e tal. eu lembro que ele falava assim, amor, mas como é que você vai? A gente já fica 3 meses praticamente sem se ver, né? 6 meses, na verdade, do ano. Mas, assim, Deus está falando com você. E eu falava, eu tenho que ir, Deus está falando comigo, está sendo claro, não tem como eu deixar de ir. Então, ficava, assim, esse cabo de guerra, né? E a gente decidiu, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou, a gente fica em oração, e se for pra gente permanecer junto, vai dar certo, né? E aí ele falou, então eu vou te visitar lá, no final da escola. Aí eu falei, ótimo. Na época, a maior base da Jocum fica ali em Kona, numa ilha do Havaí. E Deus foi muito específico, né? Apontando para lá. E ele falou, eu vou te visitar então quando você voltar. Eu fiz o teórico lá e depois fui para as Filipinas. E aí, quando eu voltasse, ele ia me encontrar. Eu falei, tá ótimo, vamos. Mas, assim, os dois com o coração apertado, né? Porque a gente ia ficar longe. É uma experiência, assim, completamente nova. Era um período muito decisivo, né? Principalmente no nosso relacionamento e no que iria acontecer após isso, né? Ele era muito indeciso. Vocês não tinham a certeza de como é que ia ficar também o relacionamento de vocês. Com certeza. Tipo, você falou, a cabeça Exatamente. dela poderia mudar, dela querer ficar integral lá e tudo certeza. mais. Exatamente. E nem eu entendia Você direito não entendia, isso, né? Se tudo era poderia acontecer. integral, Exato. se era por um tempo. Eu lembro que eu vim aqui na igreja, na época eu trabalhava na igreja, na comunicação. Uhum. Aqui mesmo, na Tem que ser IBA. indicado pela igreja para ir. Eles pedem uma referência pastoral, né? Uma recomendação de um pastor. Recomendação pastoral, né? Na época a gente Isso. conversou até com o pastor Tiago também, que era nosso Que pastor super na época. apoiava, né? Abençoou muito a gente. Mas eu sempre procurava pessoas para conversar, porque eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, assim, né? Porque eu não tinha amigos missionários, por exemplo. Ninguém na minha família era missionário. Até aqui na igreja eu não conhecia muitas pessoas que tinham ido fazer missões integrais sem ser plantar uma igreja, né? Então foi um momento muito novo, isso foi em 2017. E aí eu fui, o Davi foi lá no final, né, da escola. Onde que ele foi te encontrar?
Lá em Kona. Lá no Havaí. Essa ilha. No Havaí, na ilha lá, né? Quando você ainda estava lá estudando, aprendendo como Esses trabalhar 6 com missões. meses, né? Porque assim, Isso. os 6 meses, os primeiros 3 meses eles têm aula, né, teórico, assim, aí depois tem 2 meses e meio De de prático. prático, que eles Vai foram pra para campus. Filipina. Isso. Aí a Filipinas. gente vai para uma nação para servir uma igreja local naquela nação e faz evangelismo, né? Então a gente ficou numa comunidade assim bem carente lá nas Filipinas. Eu lembro que eu falava para minha mãe, se minha mãe soubesse onde eu estava, ela ia me matar. Porque era um lugar muito, muito carente. Qualquer coisa podia acontecer. Éramos um time de 10 pessoas. O mais velho do time tinha 25 anos. Mas... Só garotada. Só garotada. E assim, vai muito jovem, né? É uma visão que o próprio fundador, o Lauren Cunningham, ele veio aqui na igreja, inclusive, quando estava vivo. É um homem de Deus, assim, tem livros maravilhosos, Exato. muito humilde, muito apaixonado por Jesus. Então, ele teve uma visão que seriam jovens mesmo, de todas as nações, que iriam pregar o evangelho, né? E não é o movimento missionário, é mais um, né? Tem vários, graças a Deus, né? Porque é o reino de Deus. E a gente tinha esse time lá nas Filipinas, então a gente evangelizava, a gente ia nas escolas, né? De casa em casa, conhecendo famílias. Então, foi muito especial. Aí o Davi foi me visitar no retorno Quando ela voltou das do Filipinas. prático. Isso. E aí? Se apaixonou. Pergunta pra ele. Mas como é que foi quando tu chegou lá? Assim, resumindo muito a história, né, durante esse tempo que ela estava lá, ela sempre falava, olha, a gente está orando por você, e ela orava com o time dela, e eu nem estava sabendo que eles estavam orando por mim, assim, porque ela compartilhou com o pessoal, né, e eles estavam lá orando por mim, e eu, assim, trabalhando e tentando entender com Deus, assim, Deus, e agora, o que vai acontecer, como é que vai ser a vida, né, e eu lembro que Deus deu um sonho muito específico que eu falei assim, beleza, acho que você está me chamando para isso, acho que faz sentido. E aí quando eu fui lá, quando eu vi o ambiente, quando eu conheci o que era, Tu entendeu? aí eu O que só Deus me vi tava em lágrimas, falando, mas eu vim falar para ela no segundo dia, eu acho, segundo ou terceiro dia, Foi. eu falei, Beca, eu tô chorando muito assim, eu acho que a gente vai fazer isso um dia juntos, sabe? E ali foi marcante, assim, eu falei, eu quero viver isso também, entendeu? Porque nessa época do namoro, a gente já estava 2 anos juntos, 2 anos e pouquinho. A gente já falava sobre casamento, né? No Sim, já futuro, sonhava. já sonhava. E aí a gente falava isso, como que a gente vai ficar junto se eu Tem tenho esse planos coração diferentes. de Sim. missões e você não pensa nisso, né? A gente fez o curso de noivos aqui da igreja. Zero One, né? Fizemos curso One com Rafa e e Camila. Camila. Benção. E eles sabiam também dessa questão. E eu lembro da gente Você foi muito conversar. aberto, né? Uhum. Pra E buscar eles conselho. falavam, e aí, como é que vai dar certo, gente? Eu lembro, enfim, não pode falar as lições, né? Mas é um mas curso maravilhoso. O curso é impactante e realmente trata isso aí. Muito. Como é que vai ser? Exatamente. Se Mas as vocês- perguntas difíceis, né? Que você não faz no dia a dia. Foi ótimo. preparar, né? Foi ótimo, porque a gente conversou Porque coisas. confrontou vocês, né? Confrontou Exato. muito. Então a gente assim já estava com outra cabeça, né? A gente conversava, olha, pode ser que dê muito certo, mas pode ser que quando eu voltar, vai dar certo no sentido de assim, a gente vai ter que terminar e cada um vai seguir, né, o que Deus tem. A gente estava em paz, mas assim, a gente queria estar junto, né? E eu lembro que ele falou que o meu time orava, o time lá das Filipinas, porque eles sabiam da situação. E eu sempre falava, gente, eu não quero convencer ninguém, né? Deus que tem que falar. E ele também sentiu o mesmo. Então a gente só orou. E quando o Davi chegou lá na base, ele ficou impressionado, porque realmente a gente não tem ideia de quantas pessoas estão fazendo missões. Ela é jovem de todo lugar do mundo, entendeu? E todas as Literalmente idades. 40 nações, 30 nações, no mesmo lugar, no mesmo... Deixa eu Você vê fazer uma idosos, pergunta, você vê assim, muita até uma gente. curiosidade, porque um jovem agora está assistindo, eu quero fazer missões. Uhum. Tem que se inscrever, como que é tem algum custo, Sim, né? Porque a pessoa não sabe nem Claro. por onde Qual é o começar. caminho? Qual é o caminho a seguir? claro. Na Jocum, né, eles têm bases no mundo inteiro que você se aplica no site mesmo. Você procura lá se tem algum país específico que você gostaria de ir fazer esse curso. Ou aqui no Brasil tem muitas bases da Jocum, né? Sim. E você se aplica no site, tem uma taxa de inscrição e a equipe de lá entra em contato com você, geralmente por uma ligação ou uma ligação de vídeo. E aí você preenche o formulário, eles vão pedir os documentos, né? Pede saber- indicação da sua igreja indicação local, da igreja, do pastor. Isso. E aí, depois desse processo, você tem uma taxa, né, pela escola.
para fazer a escola. Então, a taxa do prático e do teórico. Que engloba todo o ensino e alimentação durante o período que você vai estar lá. Então, basicamente, você paga custear, né? para custear toda a sua viagem e toda a alimentação. Então, você paga a sua passagem para ir e mais um valor X para você custear lá. Exato, Isso. exato. É como se fosse, você vai fazer um curso, né? Sim. Como se Isso fosse um aí- intercâmbio, vamos dizer assim. Mas Isso você aí já pra paga galera tudo que tá dentro. sentindo no coração, né, esse chamado aí. E agora eu queria falar sobre a questão, vocês falaram sobre como é que faz, para conhecer e tudo mais. O preço a se pagar por isso, de vocês terem realmente, assim, o que ficou impactado assim, na vida de vocês? Qual foi o primeiro preço que vocês pagaram? Por exemplo, você largou a parte da comunicação, ele largou lá o trabalho também secular que tinha, né, nessa transição. Sim. Qual foi o preço disso aí para vocês? E o que isso é impactante, assim, seja na área financeira, emocional, e até na área física mesmo de vocês, social, o que isso... Eu acho que foi uma mudança muito grande, assim, e a gente não sabia direito como as coisas iam ser a partir de agora, né? Porque a gente estava no auge, assim, da nossa carreira. Não foi porque deu tudo errado que a gente foi, mas a gente estava no auge. poucos anos, a carreira ali A bombando. gente estava sendo promovido, a gente estava crescendo, empresas legais, mas assim, a gente tinha uma palavra no coração. E Deus foi muito através de pessoas, através de orações próprias, através de mil e outras coisas que era a hora de ir. E então a gente deixou tudo para trás, a gente vendeu tudo que tinha, tínhamos o nosso carro, nossos móveis, vendemos tudo. E falou, é a hora da gente ir passar um tempo que Deus está E chamando a vocês gente já pra estavam festa. casados. A gente já estava Já casado. estavam casados. E aí Quantos você... tempos de casados? A gente ia completar... Quando a gente foi, a gente completou 3 anos. Eles tinham completado Foi 3 2 anos anos de atrás, casado. Então, assim, só para voltar na linha do tempo da história, eu voltei para o Brasil depois dessa experiência, né? Ele sentiu no coração de fazer missões também. A gente falou, então vamos casar, vamos nos planejar para casar. Isso é interessante vocês falarem sobre isso. Então a gente organizou, né? Vamos planejar nosso casamento e tudo mais. Veio o Covid. Aí a gente precisou reagendar o casamento, enfim, os planos. E se preparar também, né? Nossa família também se preparando, né? Emocionalmente, porque a gente ia largar tudo. Então a gente foi para a África do Sul fazer. Ele foi fazer essa escola de entrada. Exato. E aí eu Que é fiz o de ETED, novo né? com ele, essa ETED. Aí tu fez novamente, tu já Fiz tinha feito no novamente. Havaí, tu fez lá na África do Sul. Isso. Exato. E aí depois a gente fez uma escola bíblica, que foi dessa escola que a gente voltou agora, lá na África do Sul mesmo. Então foram quase 2 anos ali na África do Sul. A gente chegou tem 2 semanas. Exato. Então, assim, o preço que a gente conta, né, para os nossos amigos, a gente teve que deixar tudo, realmente. Porque são valores que não são, né, os cursos não são baratos e em outra língua, enfim, mas são muito bons, cursos muito bons. Vocês falam outra língua, já falavam inglês, que é a língua, né, que domina no mundo. a não gente tem- falava vocês inglês. Já falavam. Mas o nosso inglês não era, assim, muito bom, sabe? Era um intermediário ali que a gente conseguia entender bastante, mas a comunicação foi aprimorada lá fora. E a África do Sul, basicamente todo mundo fala inglês. Então Assim, ajudou muito vocês a aprimorar o Muito, inglês de vocês muito. nesses 2 anos que vocês Com ficaram lá certeza. agora. Exatamente. Com certeza. Na escola da Bíblia, então, a gente ficou 9 meses estudando a Bíblia, assim, de todo forma inglês. bem profunda, fazendo pesquisa, né? Vocês lá na Tudo África inglês. foram para campo também. E aí a gente foi pro Nepal, ficamos 2 meses no Nepal e que isso foi em 2024. maio do ano passado. E nesse ano a gente passou 2 meses no Malawi, que é um país menor na África. Isso. Agora, a missão tem que continuar, né? E aí? Projetos e o futuro? A gente tem muito no coração o ensino bíblico, né? Uhum. A gente quer muito poder servir nessa área e também ser uma ponte para pessoas que querem fazer missões. Ou seja, mas aqui no Brasil mesmo ou fora? Isso aí. Onde Deus quiser. Onde Deus Qualquer chamar lugar. vocês. Hoje, aqui, né? Hoje A gente seria aqui, né? A gente sentiu... voltou. a gente voltou, a gente sentiu muito no coração que era tempo de voltar também. E, assim, foi o tempo... hoje a gente consegue ver que era o tempo perfeito, né? Pelas questões familiares que a gente conversou. E para dar um apoio para nossa família, para estar perto de casa, para curtir esse momento de novo. E a gente pensa muito nisso, né? Dessa parte de ser ponte, porque quando a gente foi,
tudo era muito novo pra gente. A gente não tinha muitas referências, a gente não tinha ninguém, assim, como é que é lá? Como é que, assim, pra tirar uma dúvida, sabe? O que eu vou encontrar pela frente? Eu tô perguntando aqui várias coisas. Porque nós não temos não tem- acesso a essas informações, esse Não temos, é conhecimento. tudo muito novo, né? Então, assim, hoje, nosso coração também, o que Deus tem falado muito com a gente, é assim, como se a gente não foi um pioneiro, porque muitas pessoas foram antes da gente, mas para o nosso meio, pelos nossos ciclos de relacionamentos, assim, que as pessoas que estão à nossa volta, é como se a gente fosse o pioneiro. Não no sentido que a gente fez uma grande coisa, né? Porque eu costumo dizer que, tipo assim, o que a gente fez foi obedecer. Deus fez tudo, né? A gente não fez nada, não é pela nossa capacidade. Mas, assim, hoje o nosso coração é, assim, ajudar pessoas que têm, eu tenho no meu coração de ir para tal país. E como é que eu faço? E Deus tem falado isso comigo, mas eu tenho medo de ir, eu tenho medo de deixar. Então, assim, não é que a gente vai falar, vai que eu já fui. Mas, assim, cara, olha por esse lado, olha por essa o processo, situação. como é que funciona, Olha né? sobre Existe um isso. processo. Exato, sabe? E a gente poder ajudar essas pessoas também, entendeu? Queria fazer 2 perguntinhas, assim, da África. Qual foi o momento que mais te marcou lá? E qual foi o maior desafio que você teve lá? Porque a gente sabe que é um país, Cultura totalmente diferente, assim, né? precário. Não, tem um lado que a gente acha que a África é só pobre. Não, mas tem um lado... Muito bom também, né? A gente viu os dois lados, né? Lá a gente foi fazer essa escola bíblica lá na África do Sul. Então é super desenvolvido. A gente ficou na cidade do Cabo, que é uma cidade muito boa. É bem parecida com o Rio, a gente costuma dizer que a brincava. África do Sul é Brasil, assim, Eles sabe? falam muito português lá, não é isso? Na Cidade do Cabo? Eles falam em Moçambique. Em Moçambique. É, Mas no no Cabo não, o país, Cabo é não. inglês. É inglês, e eles têm a língua A deles, A né? língua Dialeto. local. Isso. eles- Mas inglês todo mundo fala. Todo mundo lá, aprende né? inglês na escola fluente, Isso. assim, todo mundo. Então, assim, o inglês deles é maravilhoso. Mas a gente viu esse lado, né, da África e viu a África que a gente aqui no Brasil vê muito, né, Sim. na TV, enfim, que é uma África bem Até pobre. a gente está indo lá agora implantar igreja justamente nesses locais, né? A Exatamente. Atitude tem implantado igreja nessa parte aí, Exato. que é a parte Exatamente, precária, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê o contraste muito grande, né? E a gente foi lá no Malau e a gente ia para vilarejos remotos, assim, lá, ensinar a Bíblia. E a gente fez seminários para pastores. A gente, pessoas assim que... Comuns. Né, a gente nunca fez não somos pastores, né? Mas lá na África, 70% dos pastores não têm curso teológico. Nunca fizeram um seminário. São pastores por necessidade, assim. Tem Então, um povo... assim, Estão por chamado e estão ali se colocando à disposição de Deus para trabalhar, né? Se Na- no- colocando na à disposição para cuidar de pessoas, né? E pregar o que eles conhecem, né? Sim. Então, mas também tem o outro lado, né? Que acaba que ensinam muitas coisas que não são bíblicas. Então, eles amavam os seminários. amavam. Eles chegavam no final e falavam, nossa, muito obrigada. E a gente, às vezes, fazia para 50, 70 pastores com o nosso time. Então, foi muito especial, assim, pra gente. Porque esse último ano, basicamente, a gente ficou na Cidade do Cabo, como a Beca falou. A gente fez um curso da Bíblia lá, que a gente ficou 9 meses imerso, passando por todos os livros da Bíblia, entendendo mais sobre o contexto histórico do livro, como é que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, e etc. A gente entender Fizeram mesmo. uma imersão teológica mesmo para poder se aprofundar mais. Exato. né? E aí depois a gente foi passar 2 meses no Malau e a gente foi ensinar eles, né? E passar o que é a Bíblia, o que é o livro da Bíblia, né? Que, assim, pra gente foi transformador, porque muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e fala assim, está lendo o Antigo Testamento, a gente coça a cabeça e fala assim, deixa eu virar a página, sabe? Isso aqui... As genealogias, deixa eu Genealogia, pular. filho, não sei de quem, avô, pai, não sei, e vai embora. Isso aí acaba. Agora, quando você faz essa imersão, você começa a ter um entendimento mais Começa profundo. a ver né? que Muito Deus ele é legal. muito intencional, gente. Cada coisa que está ali Mas na dentro Bíblia disso aí é que muito vocês estão especial. falando, eu queria saber o seguinte: e qual o projeto hoje aqui, estando no Brasil em fazer isso? A igreja está apoiando vocês? Tem alguém apoiando? Vocês já conversaram com alguém que vai estar junto? Como eu falei, a Atitude está abrindo várias igrejas. Exato. Sim. Só lá na África, se eu não me engano, já são 5, né, que abriu. Então, assim, como é que está essa questão de vocês? Vocês agora têm uma bagagem, né? Sim. Vocês têm uma bagagem, e aí? Assim, a gente costuma falar, né, como a gente foi porque Deus chamou, porque realmente Deus foi muito específico em chamar a gente, não porque a gente tinha algo em especial. E a gente não se tornou uma pessoa especial ou pessoas especiais só porque a gente foi para lá, sabe? Eu acho que uma coisa assim que Deus tem falado muito com a gente é que o reino de Deus ele não é sobre meritocracia, né? Igual a gente está acostumado numa empresa,
em que a pessoa que rende muito é a pessoa que é mais usada por Deus ou tem mais privilégios na casa de Deus, né? Eu acho que Deus ele olha para todo mundo como filho, né? Eu acho que isso muda muito a nossa cabeça. Então, eu acho que a cabeça que a gente volta hoje, assim, a gente quer servir, sabe? Então, se precisar na área de ensino, a gente serve, mas se precisar de alguma outra área, a gente está à disposição. E eu creio que Deus vai usar no tempo certo também, sabe? Então, acho que tem 2 semanas que a gente chegou e, assim, todo mundo... É até estranho voltar, né? Porque a gente estava numa rotina, numa imersão, numa cultura diferente, praticamente 2 anos, a gente volta e está todo mundo com vida normal. A gente, calma aí, mas a gente voltou, onde a gente se encaixa. É um pouco difícil, assim, você chegar, Vocês entendeu? estão sentindo um peixe fora d'água, nessa readaptação, se reajuste à cultura Exatamente. Tá voltando brasileira. devagar. Rotina, tem que adaptar de novo. Exato. E a Construindo gente- as nossas coisas. Exatamente, tentando. e orando, né? Porque a gente, assim, foram passos de fé, né? Deus foi direcionando, Ele direcionou a gente voltar também. Mas a gente tem muito no coração de servir a igreja local, né? De cuidar de pessoas também, discipulado. Exato. A gente tem um sonho de ter um grupo de estudo bíblico em casa, né? Uma coisa assim, bem simples mesmo, de dia a dia, mas a gente conhecer a Bíblia, né? Porque a gente, aqui no Brasil mesmo, né? Assim, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes. A maioria das pessoas no Brasil são cristãs, mas são cristãs nominais, né? Sim, Então, assim, a tem gente... conhecimento, não pratica. Exatamente, por isso que no nosso país a gente não vê, né, tanta mudança assim. Então, a Bíblia, ela pode transformar mesmo uma nação, né? A transformação está através da palavra. Exatamente, porque Deus muda o coração do homem, então todas as áreas têm que ser transformadas, né? Então, a gente tem muito isso no coração de realmente quem está perto da gente, a gente poder ser um instrumento para isso, porque mudou também nossa vida, né? E assim, vocês aqui, os dois, tinham uma vida aqui estabilizada, com certo conforto, e foram para lá, saíram totalmente da zona de conforto, e, sim, que eu vejo, né? Conseguiram manter o casamento, porque às vezes é muito difícil, recém-casados. Enfrentar esse desafio de uma outra cultura. De uma outra cultura, de vocês- alimentação, né? De outra cultura eu vejo também que assim, é o novo, né? É. Algo que vocês não conheciam. Exato. Foi para os dois. Poderia ser que causasse algum impacto negativo, mas não, foi positivo porque vocês estavam na direção de Deus. Esse que é o principal de tudo isso. E o que eu vejo com tudo isso também, assim, eu vejo que foi o tempo que Deus preparou. A igreja está avançando para um lado de missão. Como eu falei, nós tivemos uma conferência de missões. Então, assim, Deus prepara. Com Deus já preparou vocês, né? Não vou dizer aqui que sim nem que não, mas já deixando no ar que possa ser que vocês foram preparados para esse tempo, esse novo desafio que a igreja está vivendo em outros países que precisam de pessoas que se capacitaram e como vocês se capacitaram para ajudar a preparar pessoas para essa missão. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos aí a ferramenta humana que são vocês, que foi nas mãos de Deus, preparados para isso e que eu tenho certeza que vão ser o dunamis nesse evangelho missionário, através, né, dessas missões que a igreja tem feito aí, e que vocês vão poder ser esse instrumento aí poderoso na mão do Senhor. Amém, Né? amém. A gente Esse recebe instrumento essa palavra, aí né? na mão do Senhor, porque a atitude ela é global hoje, ela não é mais local. Existem as igrejas locais. E eu vejo que vocês podem ser justamente essa ferramenta para potencializar esse crescimento nessas áreas no qual precisam de pessoas que ainda não se colocaram à disposição, até mesmo por medo, por não conhecer, não saber como é. E aí vocês podendo ajudar nisso, né? Eu creio que vai por esse caminho. Amém. Esse é um ponto que é muito importante, né? Porque muita gente... É engraçado que a gente fala de ser ponte e muitos jovens vêm conversar com a gente. Como que faz para se inscrever, para participar, né? E eles falam, mas eu estou sentindo medo, eu não sei se vai dar certo. E a gente também sentiu. É muito normal, né? Quando a gente não conhece, né? A gente vai para o desconhecido. Exatamente. Então, precisa da fé mesmo, né? Deus, a gente sempre fala, Deus tem que estar na equação. Exato. E a gente passou por muitos desafios lá também, caminhando na palavra, né? Assim, obedecendo a Deus. Você estava falando da questão do casamento, né? A gente se uniu muito. Foi muito especial de Deus, assim, porque a gente tinha um ao outro, né? Na base que a gente estava. Não tinham muitos brasileiros, não tinham, na verdade, brasileiros. Então, era inglês, assim, full time.
E quando tava a gente falava em português. Então a gente podia relaxar, não tinha que Era um pensar conforto, para né? falar. A gente costuma falar que foi muito mais fácil ter ido casado do que ter ido solteiro, Muito né? mais Mas fácil. Acabou unindo perde, né? vocês mais ainda, Muito, né? então, Isso aí. Com certeza. A gente orava muito junto, né? A gente também não foi... acho que é uma coisa importante de falar, que muita gente fala, eu vou quando eu tiver tudo, quando eu tiver todo o dinheiro, ou quando eu tiver tudo certo. É maravilhoso se planejar. A gente também se planejou, mas a gente enfrentou desafios que a gente não tinha todas as finanças. E a gente provou da paternidade de Deus em cada detalhe. A gente via Deus prover tudo, assim. Tudo, né, amor? É fé, né? Assim, é óbvio que a gente faz planos, a gente se programa, se planeja, mas se Deus falou, mesmo que a gente não veja hoje, é pra gente ir, sabe? É o passo de fé que a gente tanto fala, sabe? Então, Deus tinha falado no nosso coração, não tinha como ser mais claro, sabe? A gente andava pelos lugares e a gente via, tipo, África do Sul na TV, assim, sabe? Era uma coisa que não tinha explicação. Então, assim, Deus está falando assim, é agora, sabe? E a gente foi e a gente se preparou o máximo que deu e o resto ele foi fazendo no caminho, entendeu? Exatamente. A gente tem um testemunho bem rápido, assim, a gente estava para ir para o Malawi e agora, nesses últimos 2 meses atrás, e a gente teve problema com visto, estava demorando para sair, processos e tal de lá. Burocráticos, né? E tal, e a gente tinha que levantar uma semana, 2 semanas, o recurso para a gente comprar passagem de ida e volta. Para nós dois era, não sei, 10 mil reais, alguma coisa nesse sentido. E a gente falou, cara, é possível, como é que eu vou levantar esse dinheiro? Da onde eu vou levantar esse dinheiro? Simples assim. A gente está quase 2 anos com pessoas sustentando a gente, como é que eu não tenho nem... Ofertando, né? Nem coragem de chegar, você pode ofertar um pouco mais para a gente comprar, assim... Deus, ele vai tocando no coração das pessoas, a gente não imagina, né? Mas, assim... Uma pessoa, um missionário lá dentro, o visto saiu, no mesmo dia ele falou, vou comprar a passagem de vocês A e gente de não volta. falou nada, o visto Como assim, você vai saiu comprar? e ele falou, Mas aí, né, eu quero a gente pagar. que fala, é o Espírito Santo, né? Aí ele, não, eu vou... A gente nem chegou a pedir, nem conversou, nem fez nada. Deus tocou no coração da família deles. Vocês só e estavam ele em oração. assim, cara, a gente vai Só comprar... oração. Pode comprar agora, vamos procurar agora. Na hora a gente sentou, comprou. E eu falei assim, meu Deus. Pra terem ideia, assim, a gente recebia mensagens de pessoas falando, sonhei com vocês, eu quero mandar uma oferta. Pessoas que às vezes a gente nem tinha tanto contato, sabe? Então a gente via Deus realmente em cada ponto. Então, assim. a gente chegou ao final disso. Mas eu queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo, que quiser servir, quiser começar a aprender mais um pouco. Vocês podem falar do Instagram de vocês, quiser chamar inbox para falar mais. Até vocês estarem com o canal disponível aqui, que eu tenho certeza que isso vai acontecer em nome de Jesus, para as pessoas se chegarem a vocês e saber muito mais sobre a questão missionária. Amém. Deixa uma mensagem aí, fala o Insta de vocês, para poder o pessoal, né, quiser saber mais profundo um pouco. Tá bom, eu acho que sejam sensíveis e obedientes a Deus, assim, não é um mistério. Às vezes a gente trata a obediência a Deus como um grande mistério, né? Como uma grande coisa, mas era tudo que a gente tinha numa palavra de Deus. E era uma coisa meio difícil de entender profundamente o que seria, como que seria, mas Deus ele fez ainda mais do que a gente imaginava. E até as coisas que não deram certo aos nossos olhos, hoje a gente pode ver o cuidado de Deus com tudo. Então, sejam obedientes a Deus. Assim, se Deus falou algo no seu coração, se Ele botou um país aleatório no seu coração, às vezes não é nossa cabeça. Né? Óbvio, ora, conversa com pessoas, busque conselhos de pessoas próximas, mas sejam obedientes a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ser fiel e vai cumprir. E amém. O meu Instagram... Fala o sou Insta muito aí. ruim com Fala o aí, Instagram. Rebeca, Essas o Insta, coisas. qual é? Mas o Instagram é davi.rizavinsky. Davi.rizavinsky. O meu é rebeca.rizavinsky. Também. Ainda bem que vai estar escrito aí. Aí então fala assim, galera, olha só, acabei de falar. Vai aí embaixo, vocês... O Fabrício vai botar aqui para vocês. Porque é um nome um pouco complicado. Mas eu só queria dizer que vale muito a pena seguir Jesus. A gente precisou deixar muita coisa para trás, mas a gente costuma dizer que o preço foi pequeno, porque o que a gente ganhou foi muito, muito maior e muito mais precioso. Então, se o Senhor está te chamando, confia nele. Deus, ele trabalha com pessoas improváveis, né? Eu e Davi, a gente teve que ensinar em lugares, né? Por exemplo, para pastores, e eu morro de medo do microfone, gente. Eu não gosto de falar no microfone. Falou, né? Mas o Senhor chama, né? Ele chama, não são os capacitados,
mas os que amam Ele, né? Amém. Então, se o teu coração está queimando por missões, se você acha que o Senhor está te chamando, confia nisso. Como o pastor Miguel falou para mim, né? Não é normal ver alguém querendo deixar tudo para trás para fazer isso, né? Então, confia nisso, vai se preparando, estuda inglês, né? Ou estuda a língua do país que o Senhor está te chamando e procura pessoas também para caminhar junto, para orarem com você, né? Mas o Senhor está nisso e Ele abre portas, Ele traz as pessoas certas e Ele provê tudo que é necessário. Amém. Glória a Deus. Davi, obrigado. Obrigado. Rebeca, obrigado. Obrigada, gente. Tá aí. Deus é quem chama, Deus é quem capacita. Amém. Né? Amém. E como vocês falaram, ouviram a voz de Deus e seguiram o chamado de Deus. E falando em seguir, para quem não nos segue ainda aí nas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos no Instagram, @Atitude Família Cast, que é o Instagram aqui do Família Cast, né? E você ainda que não é inscrito no nosso canal Atitude TV, inscreva-se, clique em todas aí, para toda vez que chegar um novo episódio você vai ser notificado. Agora faz o seguinte, curte, comenta, compartilha com muita gente, porque os episódios são muito relevantes.